Gente, eu não sei. Eu tirei as cartas pro Neymar. Porque quando eu tava fazendo as previsões, me veio perigo Neymar. Aí eu pensei, como assim? E aí eu fui tirar, apareceu a estrela, o caixão, a cruz, a árvore e os lírios. Não é uma boa combinação. Só que tinha os ratos, tá? Então, assim, o que que eu vejo, o que que eu consigo sentir? Eu vejo ele com o rosto todo machucado, com bastante sangue, tá? No rosto, eu não vou falar a palavra porque o Instagram derruba. O que que eu indicaria, tá, gente? Que abril, maio, junho, julho, não se pegasse avião, cuidasse com coisas que envolvem a adrenalina, porque me veio a presença, gente, olha que coisa engraçada, de um espírito ruim mandado, como se fosse um vampiro energético, espírito obsessor mesmo, mandado para destruição, tanto do casal, tá, quanto da vida dele. Então, é como se alguém, olha aqui, ó, ai, tá confirmando, é como se alguém tivesse renovado alguma coisa, principalmente na vida dele, tá? E eu vejo que ele tende a se apegar com Deus, porque ele vai sentir que algo tem errado. Uma coisa que me chama atenção, gente, mesmo, é algo referente ao sono, à noite dele. Ele vai começar a ter visões do que pode vir a acontecer. Então, tem um perigo, é um espírito da morte rondando ele por esses meses. Não é brincadeira, tá, gente? Vocês sabem que a espiritualidade é brincadeira. Eu nunca tinha visto uma previsão tão forte assim da vida dele. Já tinha visto sequestro, quedas que podem vir a acontecer e tal, mas dessa dimensão não. Então tá aí um alerta, mas eu creio que Deus de certa forma dará o livramento. Gente, eu tenho outras previsões bem fortes para passar para vocês, tá? Porque assim, simplesmente eu estou cortada de tudo, né? Graças a Deus que tenho os nossos grupos maravilhosos. Inclusive, quem não entrou, eu indico você entrar, o link está na bio. Mas os projetos continuam, eu continuo trabalhando, desculpe a palavra, igual uma doida. Eu não paro nunca, não é isso que vai me parar, bem pelo contrário, eu sou uma pessoa muito grata por tudo que Deus me deu. E eu tenho aquela coisa comigo, né? Deus sabe de todas as coisas. E hoje, eu senti muito no meu coração de fazer essas previsões e eu acho que era pra fazer. Tinha que fazer, tá? Então, assim, ó. Gente, eu quero que vocês lembrem de um vídeo que eu fiz ano passado. Eu estava grávida de, acho que 13 semaninhas do José, se eu não me engano, lá na minha outra casa, que eu dizia que ia ter um ocorrido, uma catástrofe da natureza, que ele iria levar mais de 200 a 300 mil mortos. Não sei se vocês lembram disso, mas eu via muito aquela avalanche, eu via aquele tremor, aquela coisa que eu não sabia explicar. Eu vou tentar achar esse vídeo, porque é um vídeo antigo, e vou deixar aqui. O que eu quero dizer com isso? Sim, gente, você está sendo... Já existe almas que estão pedindo socorro, porque vai acontecer um desencarne coletivo, o maior desencarne coletivo da história. Eu sei que vocês talvez não estão preparados para essa conversa, mas vai. Por quê? É como se fosse uma... Não que essas pessoas tenham que desencarnar, pelo amor de Deus, gente, não é isso. Mas a sensação que eu tenho é como se fosse uma regeneração planetária. Me vem exatamente essa frase. O que significa fundo? Eu não sei. O porquê é essas pessoas, por que vai ser com elas. Eu não sei explicar, eu não sou Deus, gente, mas a sensação que eu tenho é que sim, vai ocorrer. Eu vejo... É engraçado, gente, porque eu vejo essas pessoas empilhadas umas nas outras, embaixo, como se fosse uma maca vermelha, não sei porquê, mas essa maquinha, como se fosse uma maca, assim, ó, embaixo delas, coisa mais horrível. Então, assim, como evitar? Eu não sei se dá pra evitar, como eu falei, eu não sou Deus, mas eu queria desde agora que você pudesse orar pelos países, pelos estados. Quando você for dormir, ore. Gente, eu vou fazendo as visões aleatórias, vocês já sabem mais ou menos o jeito que eu trabalho, né? E espero que vocês entendam que nem tudo é 100% e que, como eu falei, eu leio energias, né?
Então, assim, ó, o que eu vejo, assim, na minha visão, que eu acho que é uma coisa de muita importância, que eu preciso falar, ainda mais eu tô grávida, vou ter bebê também, né, gente? Então, pras mamães aí, enfim, me vem muito uma sensação de algo referente aos bebês quando nascem, tá, gente? Vai ser muito falado em questão de troca de bebê, de sequé de bebê. Tem pessoas que estão sendo usadas, eu diria, por espíritos literalmente malignos, né? Para vir fazer mal, para vir trazer dificuldades às mãezinhas. E nós estamos entrando, na verdade, acho que a gente já entrou numa nova dimensão. E o que é para ser bom vai continuar bom e o que é ruim vai piorar, mais ou menos isso. Então, assim, gente, se você vai ter bebê, se você desconfia de alguém, sei lá, enfim, parece uma coisa meio de doida falar, mas assim, toma cuidado, tá? Os casos desse tipo de coisa que eu tô falando pra vocês, eles tendem a aumentar com muita frequência, tá? Trazendo, assim, pânico, de certa forma, nas mídias. Tipo, como que uma pessoa é capaz de fazer isso, né? Mas, enfim, é um alerta que o espiritual me traz e que eu tenho que falar. Outra coisa que eu tô lendo aqui energeticamente, o espiritual, ele me fala muito sobre algo relacionado a jogos, novamente, né? A gente teve toda aquela função ali de questão de jogos, de desmantelar coisas e tal, mas agora me parece, tá? Eu tenho a sensação, pelo que eu tô lendo energeticamente, que a partir de metade de abril, agora, caminhando pra maio, algumas outras coisas também vão surgir referente a jogos e é como se uma lei fosse mudada, tá? É como se algo antes fosse aceito, agora não vai mais ser aceito. É alguma coisa nesse sentido, assim, nessa linha, tá? Então vocês vão ouvir muito falar sobre isso. A terceira previsão que eu vejo aqui muito claramente na minha cabeça, me vem muito a Anitta passando por uma hospitalização, tá? Onde ela vai tende a passar por um tipo de uma cirurgia. Então é como se as energias dela tivessem meio que propícia para esse tipo de situação. Então é um alerta que fica e que tenha muito cuidado, tá bom? Vamos para as próximas visões, então, tá? Gente, me veio muito forte a questão, sim, da Rússia. A Rússia é um país que eu já venho falando há muito tempo pra vocês. Eu acho que eu falo disso desde 2021, se eu não me engano, tá? Mas o que acontece? A sensação que eu tenho é que a Rússia, ela fará um pedido a um país referente a um presidente. E isso pode gerar uma treta bem grande. Então, é como se alguém lá da Rússia tivesse com muita raiva, muita fúria e agisse de forma impensada, tá? E alguém também de outro país tenta amenizar, porque é como se a Rússia desse um alerta, mas só que assim, não é só alerta, eles querem fazer, tá? Nesse momento que eu vejo. E aí, outro país tenta intervir, tentando acalmar a situação e fica meio denso. Uma outra sensação que eu tenho, gente, é que vai acontecer algo marcante no Brasil e no mundo que fique pra história. Sabe aquelas coisas que a gente estuda na quinta, sexta série, nos livros de história, enfim, talvez até geografia e coisa e tal, e que fica marcado na história? Me parece, tá, que é entre abril e maio. Pode ser que eu esteja enganada, tá, mas acho que não. Vem uma coisa que é um ocorrido que muda muitas situações. Fica pra história literalmente, tá? Então, assim, de certa forma, tá, gente? Os alertas que estão sendo dados, eles não são alertas de brincadeira.
Quando vem com isso é porque já estão sabendo de algo, tá? Outra previsão que eu senti, assim, aquele carinha da tecnologia, o Elon, né? Ele vai entrar em um atrito muito grande com outro homem por causa dessa questão aí, tecnologia. E é como se um homem deixasse ele para escanteio. E isso gerasse uma raiva muito grande, tá? Podendo levar até mesmo um atentadozinho aí contra a vida, tá? Então observe nos próximos dias que esse nome Elon, né, vai estar bem alto em vários lugares, tá bom? Agora sim, gente, já a questão de São Paulo me preocupa muito. Chega a ter uma energia assim densa. Eu vou fazer a leitura energética de São Paulo para vocês entenderem o que tá acontecendo, tá? Primeira coisa que me vem na cabeça, gente, referente a São Paulo, é muito uma questão de caminhoneiros. Então eu não sei se é greve de caminhoneiros que vai acontecer em São Paulo, um tipo de paralisação ou incêndio, eu não sei, gente, é algo que refere a caminhões, a caminhoneiros em São Paulo. Outra coisa, gente, que eu sinto energeticamente falando, é como se alguma coisa do exterior, a nível de alimentos, viesse para São Paulo. Ou São Paulo mandasse para lá. Isso vai virar notícia também. Já a nível natureza, me vem muito a questão de chuva, que muito... Bom, quando eu tava lá, né, gente, meu Deus, quanto susto que eu levei. Já tava acontecendo. Só que o que acontece neste momento que eu tô sentindo? Vem uma chuva... A sensação que eu tenho é de uma chuva escura. Uma chuva tóxica, sabe? É assim, a sensação que me dá é que chove e depois fica pairando aquela fumaça no ar. E aí São Paulo começa meio que a entrar em estado de alerta, tá? E vocês vão ouvir muito falar nisso nos próximos meses. Então, creio eu, tá, gente, que pelo que eu tô vendo aqui, a gente sabe que são energias e que pode vir mudar, tá? Mas que São Paulo entra em alerta com questão de chuva, tá? Que já vem acontecendo, mas é um modo diferente do que vocês estão imaginando. Então, você que é de São Paulo, eu também vivo lá praticamente, né, gente? Eu quero que vocês também façam o que eu sempre falo no final de qualquer vídeo que eu venha fazer. É preciso oração. Muita oração, tá bem? Bom, gente, vamos às próximas visões aqui, então. Eu tive a sensação... Meu nariz começa a coçar quando eu tô tendo visão. De um homem, gente. Ele... É como se dois homens da TV brasileira, eles entrassem em grande atrito, tá? Referente a uma emissora. E eles vêm, os dois, à mídia, se justificar, tá? Eu olho pro lado porque me vem as visões, tá, gente? E um desses caras, ele diz que ele se sente humilhado, que ele se sente injustiçado. E ele vai, então, à mídia e fala sobre essa emissora ou sobre esse programa no qual ele trabalhou. Então, dois homens, então, eles vêm à tona aí com uma questão de emissora, vai virar burburinhos, assim, por muito tempo, tá? Gente, me vem a palavra barra funda. É como se ocorresse algo nesse local. O espiritual pede proteção. Sempre quando eu falo isso pra vocês, eu peço que vocês orem, certo? E que vocês busquem entender que Deus, ele vem sempre dando um grande livramento pra nós, né?
Gente, vamos lá, então. O pessoal tá pedindo novamente pra mim falar sobre o Rio Grande do Sul, tá? Assim, gente, o que eu, Sheline, vejo, tá? Porque, gente, eu moro no Rio Grande do Sul, né? Jamais eu iria desejar que algo ruim acontecesse. Afinal, eu sou gaúcha. O que eu mais quero é que nada mais ocorra. Mas eu sinto forte no meu coração, tá? Me preocupa muito Porto Alegre, Canoas, esses lugares ali da redondeza. Sabe o que eu vou falar pra vocês? Porque vocês sabem que eu sinto as coisas. É uma sensação de estar naquele momento, ou naquele ocorrido, ou naquele local. É assim quando eu faço uma consulta, por exemplo, e eu estou vendo a foto da pessoa, tá? Tô vendo a foto aqui da Cigana Esmeralda. O que eu sinto? Tô sentindo algo, tô sentindo que ela não sei o que, não sei o que. É isso. Então, o que eu sinto quando eu falo de Porto Alegre? Me vem muito uma sensação de umidade, de mofo, tá? De uma chuva contínua. Só que o que me preocupa é como se lembra que eu falei pra vocês da questão do solo? A sensação de alguma coisa que afunda por conta da chuva. Como é que eu posso explicar? Sabe aquela coisa que diz água mole em pedra dura, tanto bate até que fura? Me vem essa frase na cabeça. A sensação que eu tenho é de algo que pode... Ai, como que eu posso dizer? Vinha furo no Rio Grande do Sul, sabe? Então, isso me preocupa. Quer dizer, se eu tô sentindo isso, se eu tô vendo isso, é porque tem muita questão de chuva ainda, tá? Tem muita questão de chuva. E outra sensação que eu tenho do Rio Grande do Sul é que tem alguma coisa que não está certo a nível de solo, tá? E que pode trazer, sim, até mesmo rachaduras, desmoronamento, aquela terra que suga. Então, o que nós podemos fazer? Orar. É o que eu sempre falo, desde que me conheço por gente. Orar. Oração ameniza e evita. Eu vejo, mas como assim dá para evitar? Quem disse? Quem disse? Né? Então, vamos orar. Bom, gente, vamos lá. Vamos às próximas previsões e visões. Peço desculpa que eu estou deitada, como eu falei, eu tô aqui no hotel. Vocês já sabem por quê, né? Eu coloquei o carregador aqui. E pra mim ficar sentada grávida é muito difícil, então espero que vocês entendam, tá? Eu peguei as cartas e já dei uma olhada em tudo, tá? E eu vou falar aqui aos poucos. Como eu disse, quem não acredita nas minhas previsões não é obrigado a me seguir. Eu nunca obriguei a ninguém, né? Mas se você acredita, curta, comenta e compartilha. E marca alguém que você acha que é importante, então, estar vendo esses vídeos. E você sabe que as previsões, a maioria delas acontecem, né? Então, vamos lá. Vocês me pediram muito sobre a G, né? A G. Tem que falar assim, porque vocês sabem como é que tá, né? O Instagram ultimamente. O que eu sinto, tá? Como eu disse, cada pessoa tem a sua evidência, cada pessoa vai sentir de um jeito, cada pessoa vai ver de um jeito, é o jeito que eu, Sheline, vejo, tá? O que eu sinto nos próximos dias, tá? Eu sinto um homem, claro, ele vai tentar fazer um acordo com 2 países. É como se ele quisesse amenizar uma situação. O que eu vi nas cartas é que no meio desse bolo todo pode existir uma mulher. Essa mulher, ela vai apoiar esse cara que é claro, tá? E ele vai tomar uma decisão e vai querer fazer um acordo com esses 2 países. Que esse é um acordo que eu tinha falado pra vocês há 3 anos atrás. Só que o que acontece, gente? Dos países não vai aceitar. Mas lá na frente, eles vão se unir novamente para mexer na nossa parte financeira. Como é que eu posso explicar para vocês? Para que seja tudo uma coisa única. Eu não sei exatamente como usar a palavra, mas a sensação que me dá
É como se eles quisessem deixar tudo muito único, sabe? Um exemplo, uma moeda única, um salário único, sei lá. São exemplos que eu tô dando porque vocês sabem que eu consigo sentir a energia e ter a clarividência. Então eu tenho essa evidência dessa mulher, cabelos escuros, ajudando esse cara de cabelos loiros, indo em busca dos dois países para fazer o acordo. Eles não conseguem de primeiro momento, porém lá depois eles conseguem, aí eles vão fazer essa reunião que vai... Eu vejo uma reunião que vai acontecer com muitos países, onde eles vão vir à mídia falar que vai acontecer algo único, que eles vão se juntar por uma causa específica. Mas nós bem sabemos que lá na frente isso pode não dar certo. Lá na frente isso pode não dar certo, tá? Então observe os próximos sinais. Gente, meu Deus do céu, como tem pessoas ignorantes aqui no meu Instagram, desculpa. Ai, não vai acontecer nada aqui no Brasil. Não vai acontecer nada aqui no Brasil. E a enchente que teve no Rio Grande do Sul, criatura. O alerta que tu teve de sair de casa, quando tu saiu de casa, tu levou o quê? Gente, e vamos supor, em minha casa, Deus que me perdoe, tá tendo um incêndio. Eu tenho que pegar as primeiras coisas que eu vejo. Eu vou sair pra fora sem nada. Assim, tu já vai pegar tua mochila. Sinceramente, gente, qual é o problema de vocês de entender que isso tinha que existir desde que o mundo é mundo? Uma mochila de sobrevivência. É uma mochila de sobrevivência. Aqui não vai acontecer. Vocês falaram que também não ia acontecer terremoto. Vocês falaram que também não ia acontecer enchente. Vocês falaram que eu era doida, que eu era louca, que isso não ia acontecer aqui no Brasil. Gente, cai na real, gente. Se tem uma pessoa que alerta e avisa vocês, não quer dizer que o mundo vai acabar. O mundo não vai acabar. O mundo acaba pra quem morre. Literalmente, né? Mas ele também começa em outra dimensão. Então, assim, faz quem quer, quem não quer, não fica, meu Deus, que loucura, meu Deus, que loucura. Aí depois, do primeiro incêndio que der na tua casa, tu vai sair com o rabo entre as pernas, não vai ter nem a roupa do corpo sair. Abrem a visão e a mente de vocês, ou vocês só sabem falar de política? Ou vocês só sabem do Lula e do Bolsonaro? Agora, pergunta-se em caso de um alerta, o que vocês vão fazer? Então, assim, quem não quer, não faz. Vocês não são obrigados a fazer. É uma dica gratuita. É uma coisa grátis. Sabe isso? Gratuito. Agora, quem tem consciência, quem é meu aluno há 50 mil anos, desculpa a palavra, sabe que precisa. Quer dizer que vai acontecer alguma catástrofe? Gente, só vocês observar os noticiários. Vocês acham que a Europa ia dar um alerta do nada? Assim, do nada eles decidiram que as pessoas têm que estocar alimentos. Tem brasileiros na Europa. Tem pessoas que saíram do Brasil e que estão na Europa. Se você não quiser fazer, você não faz. Você não é obrigado. Não tem dinheiro nem pra comer. Mas pra comprar uma cervejinha no final de semana, tu tem. Mas pra comprar um aplicativozinho aí de coisas que eu nem vou dizer o quê, pra jogar um joguinho, tu tem. Então, se você não quiser fazer, você não faz. Mas está aí pra vocês verem. Gente, então eu fiz alguns vídeos aí motivacionais pra vocês, algumas aí de brincadeira pra gente rir um pouco. Mas agora o assunto é sério, tá? O pessoal me pediu muito que eu passasse o kit de emergência, o que vai nas mochilinhas. Eu acho muito importante. Sei lá, deu um alerta de alguma coisa, eu tenho que sair correndo de casa. O que eu faço, né? Sei lá, aconteceu um apagão, por exemplo. Então, o kit de sobrevivência, a mochila de sobrevivência, o pacote de sobrevivência, seja lá como vocês queiram chamar, eu elaborei um aqui. Mas assim, gente, é o que eu faria. É o que eu faria, eu, Shaline. Outras médiums também passaram, eu super acredito, né? Como eu disse, tem uma amiga minha que também falou sobre isso. Mas vamos lá, então. O essencial é que você tenha uma lanterna, tá? Eu levaria mais de uma lanterna, porque sempre colocaria, né? Coloco na minha mochilinha mais uma lanterna, porque sempre tem alguém que precisa. Carregador, o mais pequeno possível, portátil, tá? Enlatados, na verdade, enlatados, barrinhas de cereais, aquelas que não ocupam muito espaço, tá? Porque vamos supor que tu tenha que ficar noites fora e neste local tu não tenha o que comer, né? Então, toalhinhas, tem aquelas toalhas, gente, que são super pequenininhas e que elas secam rápidos.
rápido, aliás. Então, aquilo é muito importante para você ter também. Uma coisa que eu teria, tá, gente, é canetas, tá? Aquelas canetas grossas, que tu possa marcar coisas, por exemplo, um caminho que tu pegou depois para te voltar, sei lá. Para marcar alguém, enfim, eu levaria canetas, tá? Que é uma das coisas que tem na minha mochila também. Pilhas, tá? Velas, fósforo, que é o essencial. Uma coisa muito importante, gente, é você fazer também uma necessairezinha com medicamentos de primeiros socorros, que é o essencial. Uma peça de roupa que contenha uma roupa que seja meio que impermeável, tá? Se teu filho ou tua filha toma algum medicamento, sempre separar mais, comprar mais e deixar separado. Os documentos, por exemplo, cópia dos documentos e os documentos em plastificado, caso venha a molhar. Lembre dessa dica. Uma coisa muito importante que eu não vi pessoas falando, eu levaria uma corda, tá? Porque a gente, às vezes, pra se deslocar, precisa de ajuda, às vezes uma mini corda também, tá? Vamos fazer o segundo vídeo. Então, parte 2 do kit da mochilinha. Outra coisa, gente, da mochila de emergência. Eu, Chaline, colocaria, gente, algum amuletozinho que tu tem fé, não sei, uma mini bíblia, alguma coisa que remeta à fé, porque tu não sabe a situação que tu vai estar, então tu precisa também estar com a tua fé ali firmada, né? Outra coisa, levar sempre, gente, uma mini agendinha para que você possa anotar algo, né? Ou que você, sei lá, eu preciso anotar que eu passei por tal lugar e ali. E sempre, gente, pegar como é que eu posso dizer? Deixar anotado a localização da tua casa, do que tem ao redor, dos pontos importantes caso tu tenha que buscar por precisar de resgate, tá? E eu não sei se eu falei no primeiro vídeo, não se esqueçam da vela, que é muito importante também. Dentro do kit de primeiros socorros é importante ter um remedinho para dor de barriga, um para dor de cabeça, para febre e um para alergias, tá? Então seriam essas. E também, gente, colocar dentro do teu kit uma coisa muito importante, que é o soro fisiológico, né? Que isso é uma coisa que se precisa muito mesmo, tá? Então essas seriam as coisas principais, porque não tem como tu encher a mochilinha de coisa, já diz, né? Mochila de emergência, não é uma mala de viagem, né, gente? Então essas seriam as coisas principais que eu colocaria, né, pra dar um direcionamento. Parece uma coisa boba, agora parece que não faz sentido, como eu disse, eu e outras videntes já falamos isso há muito tempo, não é de agora, já faz anos, né, gente? E agora, então, tá se cumprindo de certa forma isso. Se você não quer fazer isso, se você não acredita, tudo bem, mas tu pode usar a qualquer momento a tua mochilinha e ter que sair de casa sem nada, né? Sem nenhuma roupa do couro, só com a roupa do couro. Então, é importante que você compartilhe esse vídeo aí, o vídeo 1 e o vídeo 2 com bastante pessoas, que eu acho que é um vídeo que vai auxiliar muitas pessoas.